Continuando essa história, em 1850, Geisler e Crookes resolveram pegar um tubo de descarga elétrica e tentar investigar a condução dessas correntes elétricas em gases. Então ele pegou e num tubo onde tinha cátodo, que é o negativo, e o ânodo, que é o positivo, e ele fazia passar ali um feixe com uma determinada carga. E a partir daí ele descobria se a carga era atraída pela parte positiva ou pela parte negativa. Assim ele sabia que tipo de carga tinha esse feixe que ele fazia ser projetado. Uma curiosidade, os raios catódicos, eles são utilizados naquelas televisões antigas de tubo. E eu vou contar uma experiência para vocês, não façam isso em casa nunca. Tinha uma TV de tubo em casa, e eu ainda estava na graduação nessa época, e eu cheguei da graduação, do curso, que eu estudava em outra cidade. Cheguei em casa e a minha mãe disse: a TV tá com umas manchas na tela, e tem uns barulhinhos estranhos lá dentro. E eu disse: eu vou abrir e vou ver o que é e vou tentar consertar. Como eu disse, eu gosto de consertar as coisas. E eu abri e vi uma estrutura muito bonita. Eu sabia que tinha eletricidade ali, uma eletricidade muito forte. Então eu fui, liguei a televisão, abri, tirei aquela caixa, aquela estrutura que fica atrás da TV, e fiquei olhando, examinando, e tinha uns cilindrozinhos de vidro realmente. E eu fui, coloquei a tomada, a TV ligada na tomada, e acendi a televisão e percebi que tinha uma borracha, provavelmente o isolante térmico e elétrico, isolante elétrico, e tinha uma fissura nessa borracha, e entre uma fissura e outra passava um raio azul, a coisa mais linda do mundo. Era a eletricidade passando ali de um lado para o outro. E eu disse, talvez seja esse o problema. Desliguei a televisão, puxei a tomada, o cabo da televisão da tomada. Eu sabia que corria eletricidade ali dentro do sistema. Só que eu não lembrei que dentro do tubo de televisão, ali o tubo de televisão é um tubo catódico. É um tubo que emite feixes de elétrons. Então, se o tubo da TV estiver ligado e se a televisão estiver ligada, o tubo estiver funcionando e você tocar ali, você corre o risco de você morrer na hora eletrocutado. Então passaram-se alguns segundos de eu tirar da tomada e eu fui com a mão certinho lá na borrachinha, que eu achei lindo o raio passando de um lado para o outro. E quando eu coloquei a mão, explodiu, pipocou e eu fui arremessada. A sorte minha que eu fui arremessada. Se eu fico grudada lá no cátodo, no eletrodo, no tubo de raios catódicos, eu tô lascada. Eu não estaria me comunicando com vocês, provavelmente não. Então,
essa foi a minha primeira experiência com os raios catódicos. A partir daí, e eu fui pesquisar um pouco mais sobre a televisão de tubo e eu descobri que a corrente era altíssima, muito alta, e descobri que corria risco de morte por conta da eletricidade que passa dentro desses raios catódicos, desses tubos. Então, hoje a gente quase não vê mais esse tipo de televisão, mas se você encontrar por aí uma televisão de tubo, por favor, corra, porque é perigoso. Não façam o que eu fiz. Então, com base no experimento, percebam que um cientista descobre uma coisa e contribui para que o outro cientista descubra outra coisa. A ciência funciona basicamente assim. Então, pegando o mesmo tubo de raios catódicos, o Thomson, JJ Thomson, porque tem outro Thomson, que é filho do Thomson pai. Então, JJ Thomson, ele descobriu o elétron em 1897, enquanto que o filho dele, tempos depois, também chamado de Thomson, só que é o George Thomson, ele faz outras descobertas que eu não vou revelar agora o segredo. Ele faz outras descobertas em relação ao elétron. Então o pai e o filho descobrem, estudam e descobrem, acabam descobrindo coisas em relação ao elétron e acabam ganhando o prêmio Nobel nas suas respectivas épocas ali. Então, a estrutura do raio catódico, do tubo de raio catódico, era praticamente a mesma da estrutura do Crookes, e ele percebeu que havia um desvio ali de algumas partículas, e esse desvio, essas partículas, com o passar do tempo, ele percebeu que elas tinham uma massazinha, uma característica, e ele chamou de elétron, porque ela ia para o cátodo, ou catodo, como vocês queiram chamar. Então, se elas iam para o cátodo, que é positivo, então isso quer dizer que elas eram negativas, porque positivo atrai negativo. Inclusive, a gente vai explicar agora, hoje pelo menos, nesses vídeos, por que o elétron não se colide com o próton dentro do átomo. Eu vou responder esse questionamento que eu fiz em alguns vídeos, alguma aula anterior. Então, essa partículazinha que sofria deflexão, ele chamou de elétrons. Como foram várias, ele chamou de elétrons e uma de elétron. E como ele se deslocou para a parte positiva, então ele associou que essa partícula tem carga negativa. Ele chamou no experimento o nome de elétron, porque Faraday já havia feito alguns estudos com eletricidade associada a átomos, dentro da eletrólise. Então, como ele havia conhecimento desses estudos, ele chamou de elétron. E ele fez uma associação muito boa ali com o estudo do Faraday. Então, descobriu-se uma partícula do átomo. Então, isso quer dizer que a estrutura molecular, a estrutura atômica
imaginada por Dalton estava totalmente equivocada de uma esfera maciça coesa, da bola de bilhar. Então Thomson foi e disse: eu vou lançar um modelo, já que eu descobri que existem partículas negativas. Então, o modelo atômico dele, de 1896, foi chamado de pudim de passas, porque parecia que era uma massa em que essa massa estava mergulhados ali os elétrons e inclusive cargas negativas, como cargas negativas que ele chamou de elétrons, e cargas positivas para que ele supôs cargas positivas para que aquela massa se mantivesse, não houvesse repulsão e mantivesse sua coesão. Então, só que o J.J. Thomson, ele não descobriu a massa que o elétron tinha. Ele descobriu apenas que o elétron existia e que a estrutura molecular, a estrutura atômica proposta por Dalton estava equivocada. E Millikan, trabalhando com carga e massa de elétron, ele construiu uma engenhoca fabulosa, onde ele, com a ajuda da atração gravitacional, ele conseguiu determinar a massa do elétron. E, inclusive, ele determinou com tanta precisão que a massa do elétron que ele determinou em 1997 foi adotada pelo Sistema Internacional de Unidades e Medidas e é utilizada até hoje, que é 1,60, e o sistema de unidade de medida só acrescentou uma série de frações, de números fracionários depois desse número principal. Depois que se determinou a massa do elétron, com o mesmo experimento, Goldstein, ele pegou um raio catódico e percebam que um vai dando ideias para o outro. Pegou o raio catódico e começou a observar. E com as suas observações, ele começou a observar não a placa para onde os elétrons iam, e sim a placa que ficava do lado oposto. E ele percebeu que do lado oposto, a placa que do lado era positivo, então os elétrons iam para o lado positivo. E para o lado negativo, quem que ia? Ele percebeu que a placa negativa era às vezes perfurada por prótons, que ele atribuiu cargas, a carga negativa, a carga positiva. Então a placa negativa atraía a carga positiva, que era o próton. E isso aconteceu em 1886. Então com essas descobertas, chegou-se à conclusão de que, pera lá, não é como Dalton disse, talvez não seja como J.J. Thomson disse, mas a gente sabe que tem prótons e tem elétrons. Isso é um fato, está comprovado, não tem discussão. Ok. Todo átomo, então, tem elétrons e tem prótons. E aí vem Rutherford. Rutherford já aparece em 1911. Aí já acontece uma série de descobertas na física para que o Rutherford fizesse esse experimento em 1911. Então, ele pegou uma estrutura de chumbo, colocou polônio dentro, que hoje
a gente sabe que é radioativo, mas na época ninguém nem tinha ideia dessas coisas, e a gente vai falar dessas coisas aos poucos. Então tinha um furo nessa caixa, e desse furo saía radiação, uma radiação direcionada, como se fosse os dedos aqui fossem a radiação, uma radiação só, que incidia numa placa finíssima de ouro. Então, quando esses raios incidiam na placa, uns passavam pela placa e outros eram refletidos pela placa. Então, Rutherford disse o seguinte: se alguns raios, que ele chamou de raios alfa, né? Se algumas partículas, que ele chamou de partículas, se algumas partículas alfas retornam, isso quer dizer que elas foram repelidas. E se algumas conseguem passar, isso quer dizer que elas conseguiram atravessar um espaço que existia entre essa matéria. Então, isso quer dizer que o átomo, ele não é uma estrutura massiva. Então, isso quer dizer que o átomo, ele é uma estrutura que tem espaços vazios. E aí, ele propõe um modelo atômico, em 1911, que é um modelo orbital, que parece muito com a órbita de satélites, enfim. Então, tem o núcleo com carga positiva, e ao redor do núcleo com carga positiva ficam orbitando os elétrons. Mas aí surge a questão: por que esse elétron que tem carga positiva não se choca com esse próton que tem carga, esse elétron que tem carga negativa não se choca com esse próton que tem carga positiva? E ninguém sabia explicar essa questão. Sabia que era assim, pelo menos até que se prove o contrário. Então, esse foi o modelo de estrutura atômica proposto por Rutherford. Depois de Rutherford, vem Bohr, e Bohr ele propõe um novo modelo em 1913. Bohr ele chegou a participar de várias reuniões com Einstein para discutir questões da física quântica. Inclusive, a nível de curiosidade, o Einstein e o Bohr eles tinham visões totalmente opostas. Eles não concordavam em absolutamente nada em se tratando de física, em se tratando de química, em se tratando de quântica. Eles não concordavam, eles divergiam totalmente. Mas eles se encontravam frequentemente porque eles trocavam argumentos, e essa argumentação, um tentando convencer o outro de que estava certo, era muito importante para que o outro tivesse certeza: não, o que eu fiz está certo, não, pera lá, será que você não tem razão? E enfim, abrir a mente. E às vezes a gente acha que a nossa opinião é única e está certa e é um fato, enquanto que você não ouve a opinião do outro. E então você acaba se fechando numa bolinha, no seu mundinho, onde só a sua opinião é válida, e infelizmente não é assim que a banda toca. Quanto mais aberto você for, quanto mais pessoas você falar, quanto mais pessoas você conhecer, quanto mais lugares você andar, mais o seu mundo vai ser cheio de experiências diferentes, de visões de mundo diferentes. Então, tá aí uma lição muito bacana, humana, que Bohr e Einstein deixam pra gente, que apesar da minha opinião não ser igual à sua,
eu te respeito, você me respeita, e a gente convive. E, inclusive, a gente conversa e discute civilizadamente. Olha só que bacana. Quem tira uma lição de vida de uma disciplina de modelo, de um assunto de estrutura atômica. Mas, enfim, eu tiro. Então, em 1913, Bohr ele lança uma nova proposição para a estrutura atômica. Então ele diz que sim, o próton, os nêutrons, eles estão ali dentro do núcleo atômico e que os elétrons ficam circulando em volta com carga negativa. E que eles não se chocam porque cada órbita tem uma quantidade de energia envolvida. Isso foi extraordinário e revolucionário para a indústria farmacêutica, para a indústria de um modo geral. Enfim, foi extremamente importante que estabelecesse para cada órbita uma quantidade de energia. E aí ele chamou as órbitas de K, L, M, N, O, P, Q, enfim, só vai até Q, pelo que eu saiba, né? Então, Bohr teve a sua importância na formulação do modelo atômico, só que não acaba aí. Então, pera lá. Se a estrutura atômica proposta por Bohr é essa, então se um elétron que está perto do núcleo, ele salta para uma órbita mais distante do núcleo, o que é que acontece? Ele vamos formular o negócio direito aqui, porque os meus raciocínios, as vozes da minha cabeça me deixam maluco. Então, se eu tenho um elétron, esse elétron ele pode saltar para um outro nível de energia. Então, quanto mais, se eu tenho um elétron perto e ele salta para um nível mais externo, então ele acaba absorvendo aí uma quantidade de energia. Então, se os elétrons podem saltar de um nível para o outro, mais externo, desde que eles absorvam uma quantidade de energia que é definida. Essa energia, a quantidade de energia que é definida, aí vem o Einstein para quebrar isso tudo e responder, essa quantidade de energia que ele precisa. Mas isso eu só vou falar depois. Então, se um elétron ele pula para uma camada mais externa, ele absorve energia e ele vai para um estado que é chamado ele sai do estado fundamental da matéria e ele vai para um estado que Bohr chama de estado excitado. Então, mas pode acontecer o contrário. Então, quando o elétron volta para um nível mais interno, o elétron ele emite energia. Então, ele emite energia, pode ser na forma de luz, e essa luz ela vai ter determinada cor de acordo com a radiação eletromagnética, e tem uma série de fatores envolvidos aí, e depende do tipo de elemento e etc. Então, o Bohr resolve um grande ponto da ciência, da química, da quântica, que é por que um elétron não se choca com o
próton ou com núcleo, porque o elétron ele tem uma quantidade de energia que está contida ali e que ele não pode ficar mudando de um lado para o outro sem que haja emissão ou absorção de energia para que haja essa mudança. Então, eu só posso fazer com que um elétron mude se eu emitir uma energia para ele ou se eu retirar energia dele. Se eu deixar o átomo quietinho lá na dele, não vai acontecer nada, porque não vai ser tirada nem colocada energia naquele sistema atômico. Então, Bohr estabelece muito bem os níveis de energia, só que aí vem uma ramificação da física, que é a física estatística, e com o passar do tempo descobre-se que em alguns lugares que o elétron deveria estar, ele não estava, e que alguns lugares onde o elétron estava, ele não deveria estar. Então, levantou uma questão muito polêmica. Bohr está errado? Então, vem em 1926 o físico alemão Schrödinger. Ele é muito famoso por a sua analogia do gato morto ou gato vivo dentro de uma caixa. Faz todo sentido. Você coloca um gato dentro de uma caixa, fecha ali e mostra para uma pessoa. Diz assim: ô pessoa, tem um gato aqui dentro. Você acha que ele está vivo ou ele está morto? A pessoa não viu. Se ela não viu, então o gato está morto e está vivo ao mesmo tempo. Porque tem as duas possibilidades, estatística. Então, se eu tenho estatística, eu tenho uma possibilidade dele estar vivo ou de ele estar morto. Então, se eu tenho essas duas possibilidades, eu tenho o gato vivo e o gato morto ao mesmo tempo. Só que se eu abrir a caixa, eu vou confirmar se ele está vivo ou se ele está morto. Então, quando eu abro a caixa, eu acabo interferindo naquele sistema. E a minha interferência vai dizer se o gato vai estar morto ou se o gato vai estar vivo. Essa é uma forma muito difícil de se entender. Essa analogia que ele utilizou é muito difícil de se entender. Inclusive, tem muita gente que passa a vida inteira e não entende. É absolutamente normal, é muito complicado, é muito complexo. Mas, enfim, o que Schrödinger falou? Ele falou o seguinte, que não se encontrava o elétron em determinadas posições que ele deveria estar, enfim, existia ali uma área em que o elétron ele ficava orbitando. Então ele chamou de teoria da mecânica ondulatória, e ele chamou também de orbital. Ou seja, orbital é uma região, um espaço próximo ao núcleo, onde existe uma probabilidade maior de se encontrar o elétron. Então, existe o orbital S e orbitais P, e é um pouquinho mais complexo essa questão de orbitais, mas com a contribuição de Schrödinger, ele revoluciona totalmente a física e a química, porque ele diz que onda, no final das contas, com todos esses cientistas, desde Planck até Schrödinger, é um nome difícil de pronunciar, mas vai lá, ele diz que onda é partícula
a quântica, no final das contas, diz que onda é partícula, e partícula pode ser onda. Então, acaba que a onda e a partícula têm comportamento dual. E a gente já falou disso. Então, vem aí então o princípio da incerteza de Heisenberg, que ele diz que não sabe ao certo onde está, mas existe uma probabilidade maior de encontrar o elétron em determinados momentos e espaços. Sendo assim, esses foram os principais cientistas que contribuíram de forma significativa para a formulação da física quântica. É claro que não vem organizadinho assim os pensamentos, e não vem organizadinho assim, veio primeiro o físico tal, depois o físico tal. Não, eles estavam todos ali estudando ao mesmo tempo, cada um no seu momento, é claro, porque uns morreram, outros estavam vivos, mas os que estavam vivos no mesmo período estavam todos ali estudando ao mesmo tempo. E quando um foi descobrindo, foi divulgando, foi publicando, fazendo publicações, postulados, etc., e a ciência foi se construindo dessa forma. A quântica se funde com a química, na verdade a física se funde com a química outra vez, no momento em que surge a física moderna, né? A física quântica. Então eu acho que eu fiz um resumo bem eu acho que foi bem legal. Consegui abordar vários aspectos. Vou mostrar as figuras para vocês, para que não se perca nenhum raciocínio. Então, por hoje, nós vamos ficar com essas teorias da estrutura atômica, que vai dar justamente embasamento para as próximas teorias que nós vamos abordar já com uma outra, num outro cenário, com uma outra câmera melhor, é claro, eu espero, microfone, enfim, uma infraestrutura melhorzinha, porque vocês merecem. Conhecimento é importante, não se deve brincar com conhecimento, porque conhecimento pode matar e conhecimento pode fazer viver. Acredite, para quem já esteve no hospital, isso é um fato. Então, sendo assim, me despeço de vocês, até os próximos vídeos, onde eu espero já começar com vocês as equações. E aguardem no WhatsApp alguma tarefa que eu vou passar para vocês. Até lá!